Mulher de 37 anos que fingiu ser criança, do canal do Neon. Eu não tava sabendo disso, Bom não. dia. Eu acho que todo mundo aqui que tá assistindo esse vídeo ou já viu ou pelo menos se deparou com o caso da mulher de 37 anos Não. que se disfarçou de uma criança de Que fingiu ter 12 é denunciada. 12. Caso completamente bizarro e inacreditável que Uma aconteceu criança de 37 anos. Cara, não tô sabendo disso, não. aqui no Só os youtubers mesmo, só o Neon mesmo pra poder me dar uma Brasil, agora há notícia pouco, dessa e as sobre o pessoas começaram a Brasil. investigar melhor esse caso inteiro, ver toda a quantidade de bosta que tinha por trás dessa história, e puta que pariu, cara, é inacreditável eu pensar que isso aconteceu no meu país mesmo. Difícil acreditar em um mundo onde essa Amanda Maria Souza de mulher Oliveira. aqui conseguiu se passar por uma criança de 12 anos. O ponto Surreal, eu não. Eu olho pra isso aqui e eu não vejo nenhuma criança de 12 anos. 12 anos. O ponto é, Quer dizer, né? Tá sem maquiagem. eu tenho e tudo certeza que a maioria tal, de né? vocês já viu sobre esse caso, só que eu acho que quando acontece esse tipo de caso aqui no Brasil, por mais que pareça fácil fazer um vídeo, sintetizar a informação, porque tá todo mundo falando sobre isso, eu acho que fica muito difícil, justamente porque tem um monte de lugar diferente falando dessas notícias e você não consegue ver uma notícia ou um vídeo completo, tipo, explicando de A a Z tudo o que aconteceu, como E o seu vídeo é completo. foi Então me descoberto, ensine, portanto me eu tentei separar explique. as notícias aqui da melhor forma possível, mesmo já tendo feito uma semana desse caso mais ou menos, e a gente vai ver junto aqui. Porque se depender só do jornalismo, você se depara com esse tipo de notícia aqui. Falsa criança de 12 anos gostava de comer McLanche feliz. Eu fiquei analisando essa foto aqui por alguns segundos, por isso que eu fiquei meio calado. E ela não se passa muito por uma criança de, de 12 anos. Eu ainda não entendi como que as pessoas acreditavam. Lá dela tava cheio de pesquisa, gente. Pesquisava como se comportava um autista, como fazer desenhos para emocionar pessoas evangélicas e piorar. E os filmes pornográficos. Imagina você Hã? cria alguém achando que é uma criança por mais de um ano, e aí depois você se depara com isso, com pesquisa bizarra no celular, descobrindo que a criança de 12 anos tem quase 40 e tem um histórico gigantesco de caso criminal nas costas. Mas enfim, vamos começar do começo. Acontece que essa jovem e inofensiva menininha aqui, supostamente tinha tido um passado aterrorizante. E aí essa menininha de 12 anos foi atrás de alguma igreja, contando uma história tipo, pô, meu pai me violentava, eu sofria muito abuso, meu pai me forçava a tomar hormônio pra participar de prostíbulo e coisa do tipo. E aí a igreja viu uma menininha inofensiva como essa, que parecia não ter maldade nenhuma no coraçãozinho, e se apegou a essa menina. Tipo, a igreja viu que ela precisava, agarrou a menina ali, fez tudo que dava pro bem dela, até que ela conheceu uma família, que viu aquela situação da garota, se compadeceu e pensou, pô, eu vou adotar essa criança, eu vou cuidar dela. Segundo a investigação, a aproximação começou quando a mulher procurou uma igreja da região e afirmou sofrer maus tratos do pai biológico. Ela também dizia ser pessoa com transtorno do espectro autista. Sensibilizado com a situação, um pastor decidiu ajudá-la inicialmente. Com o passar do tempo, ela foi apresentada a uma família da congregação que passou a oferecer apoio. E não foi de uma hora pra outra. Cara, que doideira. Do nada, assim, A aleatoriamente. família ficava indo ali na igreja, ficava de olho nessa menina e tal, via ela sozinha, e decidiu pegar pra criar. O que eu acho um gesto Caralho, a mulher devia não ter nada na vida. Ah, vou inventar que eu sou autista, uma criança autista, né? muito bacana. Eu acho que precisa de um coração muito puro pra você pegar alguém que nem é da sua família e decidir dar um futuro Que maldade, digno né? pra pessoa. Eu acho isso uma coisa muito bacana. Agora, o que não é muito bacana é você olhar pra essa jovem senhora e acreditar que ela tem Não. Não. 12 anos. Mas vamos lá. Não, eu achei que, cara, é maldade, mas eu também achei meio absurdo. Como que o pastor acreditou? Tá no início da história ainda. Acontece que a Muito ingênuo de. Olha isso! Não. Pra mim é uma velha família comendo, foi se é uma apegando a ela idosa. e realmente tratando ela como Não, uma é criança. uma Fazendo comida criança. todos os dias, colocando o horário de almoço, de janta, de refeição. A menina tava tendo uma vida boa. Ela ainda frequentava Mano, ela não tem um corpo de uma criança de 12 anos. a igreja, mas tinha Ela parado tem um corpo de uma coroa velha. de viver lá na igreja. E agora ela tava sendo cuidada por uma outra família. Uma coroa acima do peso. Inclusive é muito bizarro ver agora, depois que tudo A já sua foi por água mãe! abaixo, ver a mulher realmente agindo como uma criança. Oi, mãe da tia Renata, tudo bem? Eu só queria dizer que a senhora é linda, especial pra mim e pra Jesus. E aí a família foi cuidando dela normalmente. Por exemplo, se acostumaram a dar mamadeira pra ela. Não, cara. 12 anos, cara. Não, Vocês cara. conseguem ver nessa foto. Com todo respeito, tá? Mas ela tem seios de uma pessoa adulta e a fisionomia de uma pessoa adulta. Super convincente, estavam dando chupeta e tudo que uma criança traumatizada em teoria precisa pra ficar melhor. E não só isso, mas a mãe da família foi se apegando muito à garota. Não dá pra saber a fundo o que se passava na cabeça dessa mãe, mas a gente consegue ver que ela realmente se apegou Olha, talvez, olhando de longe a carinha, talvez, não sei. Sei lá. muito a essa suposta criança. Doideira, tomando Danone e tudo, mano. Só que mesmo a família, principalmente a mãe tendo se apegado à criança, ainda tinha uma dúvida estranha. Por que essa pessoa aqui tem 12 anos? Para sustentar a farsa, a suspeita utilizava um nome falso e dizia ter 12 anos. Ela alegava ser portadora de transtorno do espectro autista e afirmava possuir problemas hormonais que justificariam sua aparência física mais madura. Ok. Ou seja, qual era o argumento dela? Se eu tivesse me comportando que nem alguém que não parece uma criança de 12 anos, é porque eu tenho autismo. E por que eu sou tão grande e pareço ter uns 50 anos? É porque eu tinha recebido muito hormônio na infância. Então, em teoria, ela tinha argumento pra todas as suspeitas. Ela veio começar
Mas ainda assim é muito estranho, né, cara? Ainda assim. História triste. Diz que ela foi obrigada na infância a viver em uma casa de prostituição Ainda e que assim nesse é muito local era obrigada estranho. a tomar hormônios para desenvolver um porte físico maior. E em razão desses supostos hormônios, ela aparentava ter uma fisionomia mais velha. Mas puta merda, haja hormônio pra ter deixado uma criança de 12 anos desse jeito. Só que era uma história Então. muito pesada. Quem é que ia dizer não pra isso? E até porque vocês vão ver mais pra frente, a parada fica bem convincente, de certa forma. Aparentava assim. Ela se dizia que tinha passado por um caso de prostituição pelo pai, que o pai obrigava ela a tomar hormônios Quase fiz o meu microfone cair. e que tinha autismo. Então ela parecia uma adolescente obesa com autismo. Essas aí são duas mulheres que também foram enganadas nessa farsa toda, que cuidaram da garota. E eu vou colocar alguns trechos da entrevista aqui, porque no início, na cabeça delas, meio que era convincente, sabe? Ninguém queria desacreditar numa história tão pesada. Ninguém Alergia e gripe é forte, viu? Tá. quer ser o cara que vai apontar e falar, pô, essa sua história toda de abuso e trauma tá meio estranho, tá difícil de acreditar. Ninguém quer ser essa pessoa. Por isso que eu acho que todo mundo foi aceitando ali. Mas não só isso. A mulher é obesa e, levando em consideração, se ela fosse uma criança de 12 anos, ela seria ultra obesa. Então, além disso, essa família que acolheu ela tava fazendo tratamento com Monjaro, uma medicação bem Fingiu ser criança, ganhou um Monjaro, meu controversa Deus, pra mano. emagrecer. Mas a gente não precisa entrar no mérito de se a medicação é paia ou não. A questão é, a família realmente estava gastando dinheiro pra tentar cuidar da garota, sustentando ela, gastando dinheiro com tratamento, dando tudo do melhor possível. E eu fico pensando o que passava na cabeça dessa mulher quando, tipo assim, a família fizesse tratamento e ela continuasse parecendo uma véia. Cara, mas não para por aí. Ela tinha 36 anos quando foi adotada por essa família e ela dizia que tinha 11 anos. E aí quando foi o aniversário dela, o aniversário fake de 12 anos, a família ainda fez uma puta festinha pra ela e tal, chamou outras crianças de 12 Cara. anos, fez uma festa legal. E eu fico Cara, pensando nas outras crianças da Cara. família com 12, 13 anos tentando entrosar com essa mulher. Puta que pariu. Então? Durante o período em que viveu com a família, a mulher passou a frequentar consultas médicas, recebeu apoio psicológico e foi inserida na rotina doméstica como filha. Também participou de atividades sociais e religiosas e chegou a ter um aniversário celebrado, marcando seu suposto 12 anos. Dá pra ver também em outras mídias que ela tinha um monte de brinquedinho e coisa pra passar ela o tempo de desenhando, criança, coisa pra cara. pintar e tal. E essa história é bem creepy, é bem sinistra. Também é engraçado, porque é uma situação muito, tipo, difícil pensar que um outro ser humano acreditou nisso, mas além de ser creepy e engraçado, eu acho que essa história também é triste, cara, porque você percebe como a mãe, eu não sei se a mãe dessa família tinha alguma dependência e foi mais fácil acreditar ou algo do tipo, mas você percebe que a mãe realmente tentou. A mulher que usava o nome falso de Gabriele residia com os pais adotivos há aproximadamente 14 meses, e ao longo desse período apresentava comportamentos infantilizados e lúdicos, utilizando mamadeiras, chupetas e um cheirinho pra dormir frequente. Você já pensou nisso? 14 meses ela conseguiu enganar essa família. Uma mulher de Um ano. Um ano a senhorinha acreditando. quase 40 anos dormiu dentro do teto de uma família que acreditava que ela era só uma criancinha. 14 meses, mais de um ano, da família toda achando que isso aqui tinha 12 anos. E eu também fico pensando nas Meu Deus, é inacreditável. Eu não sei como é que a mãe, a mulher acreditou. O louco é que isso deve ter causado um trauma tão grande na família. Essa mulher que adotou ela agora não deve mais ter confiança em ninguém. Qualquer estranho que aparecer na rua falando com ela já vai ficar desconfiada por qualquer coisinha mínima. Qualquer coisinha. Depois dessa, 14, imagina eu abrigar alguém na minha casa durante 14 meses. E eu descobri que essa pessoa que eu abriguei não era quem eu pensava ser. Os familiares relataram à polícia que tentaram iniciar os procedimentos para adotar a menina, colocar em escola, mas sempre que avançava esses processos, ela recorria a chantagens emocionais para impedir a formalização. Porque iam descobrir que, na real, no final das contas, não era uma menina de 12 anos madura demais. Tá estranho falar isso, meu Deus do céu. Mas sim que era uma mulher de 37 anos, era uma criança de 37 anos. Putz, cara. Só por isso, porque mesmo com todas essas histórias sendo meio estranhas e difíceis de acreditar, ela tinha umas paradas muito sérias, como por exemplo, o corpo dela tava cheio de agulhas. Sim, agulhas mesmo, tava cheio de agulhas lá. A família fez vários raios-x e de fato encontrou essas agulhas. E aí, tipo assim, isso dá muito mais veracidade pra história dela. Pô, realmente, eu acho que ela sofreu abuso, eu acho que injetaram hormônio nela, porque qual a explicação dessas agulhas aqui? Ninguém em sã consciência ia enfiar esse tanto de agulha em si mesmo, né? Não, e mais do que isso, Vivi, tem ainda a história das agulhas. Sim, gente, isso é verdade. Mas ela vomitava agulha. E não vem com essa de que ela botava agulha na boca. Não, tinha nada, ela vomitava fez na minha frente, na frente da Vivi. E olha esse papo, mano. Eu tenho certeza que essas mulheres aqui estão falando a verdade e supostamente ela realmente vomitava agulha. Isso não era nem mais papo de levar pro psicólogo, era levar pra igreja, pro exorcista, pro terreiro. Pô, se eu tivesse adotado uma criança que tivesse vomitando agulha, eu levava pra todas as religiões possíveis, porque sei lá, isso aí parece coisa do demônio. A menina Caralho. Realmente. Realmente, de fato. Mesmo que tudo de fora aparenta que ela não seja mesmo uma criança de 12 anos, quando você vai vendo essas coisas mais a fundo, você começa a pensar, mano, talvez é. Se você vê de fora, você fala, não, nem fodendo. Mas quando você escuta essas histórias, e esse bagulho das agulhas, ela vomitando agulha, você pensa, talvez é, né? Caramba!
Você fica até, dá um choque de realidade, né? Caralho. As pessoas começaram a olhar pra essa mulher e pensar, pô, ela é grande, né? Principalmente pra uma criança de 12 anos. E uma tia da família que ficava de olho naquela situação começou a pensar, tem alguma coisa errada nessa porra. O caso começou a ser esclarecido após uma tia da família acolhedora procurar a polícia. Segundo a investigação, ela e o pai adotivo realizaram buscas na internet e encontraram informações indicando que a mulher já havia aplicado golpes semelhantes. E o que isso quer dizer? Acontece que a mãe adotiva que tava cuidando da menina tava super apegada a ela, mas o pai adotivo e essa tia não estavam comprando tanto essa história. Eles já estavam vendo red flag nessa menina em todo lugar, já estavam começando a se achar maluco por pensar que podia ser alguém se passando por uma menina, só que eventualmente essa tia desabafou com o pai adotivo e eles chegaram à conclusão, tipo, nossa, você acha isso também? Que estranho, porque eu tô pensando nisso faz 3 meses e eu tava me achando doido por pensar isso. Vamos investigar essa história. E aí eles foram investigar. Ainda bem que desconfiaram. Eles foram investigar essa história na internet mesmo, como qualquer um pode fazer, e chegaram a umas conclusões estranhas, porque eles perceberam que essa mulher aqui ocupou uma vaga em um abrigo lá na minha terra, em Porto Alegre, em 2021, também se apresentando como criança. E aparentemente lá em Porto Alegre ela tinha 31 anos e dizia ter 11. A polícia fez uma perícia e descobriu isso. E aí o pai adotivo e essa tia começaram Meme a pensar, cara, ela realmente parece a nossa Gabriele. Será que nossa família não tá sofrendo um golpe, não? E eles continuaram investigando e descobriram cada vez mais coisas. Também em 2021, uma investigação da 2ª Delegacia Policial Civil de Cachoeirinha prendeu Amanda preventivamente por estelionato consumado. Amanda é a mulher que se disfarçou de criança, no caso. Ela ficou 6 meses presa pelo crime e saiu em junho de 2022 da cadeia. No caso, ela dizia ser Gabriele, de 11 anos. E ela passou em Porto Alegre, Cachoeirinha, e depois foi pra uma cidade chamada Pinto Bandeira, na Serra. E aí, Lá ele Pinto Bandeira. supostamente, ela tirou dinheiro de um hospital, dizendo que era vítima de uma rede de exploração de adolescentes. E aí essa tia que tava investigando já viu 3 casos de uma mulher muito parecida com a criança que a família tava cuidando e não parava de aparecer mais coisa, porque depois disso, essa tia encontrou uma gravação, uma filmagem dessa mesma mulher sendo presa de novo por ter aplicado um golpe em outra família. Opa! Fingiu ter 12 anos, calma que eu não li. Essa tia encontrou uma gravação, uma filmagem dessa mesma mulher sendo presa de novo por ter aplicado um golpe em outra família. Fingiu ter 12 anos em Santa Catarina, já tinha sido presa em Goiás. Eita! Amanda Maria Souza, 37 anos, usava chupeta, tinha comportamentos infantis para enganar as vítimas. Além de Santa Catarina, os outros estados são São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Goiás. Ela atuou como a criança de 30 e poucos anos em todos esses outros estados, cara. Caralho! Quanta grana ela já arrancou de galera assim? Ficou comigo no final de semana. E à noite, ela me ligando, pedindo pra que eu fosse lá, que ela tava com medo. E quando cheguei lá, tava tudo escuro. Ela falava, tia, pode entrar, pode entrar. Eu fiquei com medo de entrar. Veio uma voz no meu coração e disse, não entra, ela vai te fazer mal. E aí eu liguei de novo pra Viviane, ligamos pra polícia, falei com a Mônica e aí foi todo desvendado o caso. Imagina que assustador, uma mulher enorme, perto dos 40 anos, vestido de criança, no escuro, falando pra Saúde, galera. você, tia, pode entrar, vem aqui no escurinho comigo, vai ficar tudo bem. E pô, Deus, que me livre. parece que o celular dela tava cheio de busca de como se comportar como um adolescente, como se comportar como um autista, coisa assim. Cara, maluquice essa história inteira, doideira máxima. Como que ela conseguiu enganar tanto as pessoas assim por tanto tempo? Foi mais de um Não ano, cara. sei. E pensar que ela já fez isso umas 5 vezes, sei lá, beira o inacreditável. E esse amontoado de merda não para por aí, porque se liga, a polícia foi pegar o depoimento dela e ela parece que se acostumou a se comportar como uma criança, cara. Processada por um crime? Pela por estelionato. E eu acho que esse é o tipo de história que, como você tem que mentir por um longo período de tempo, você tem que viver um personagem, você acaba se transformando naquele personagem, sabe? Tipo, realmente acreditando na mentira. Porque a menina tinha que atuar 24 horas por dia. A senhora mencionou que faz tratamento no CAPS de Fortaleza, é isso? Não, eu comecei a fazer um tratamento lá na adolescência, porque eu saí de Fortaleza já faz um tempinho. Eu já, na minha adolescência, muito cedo, eu comecei a fazer acompanhamento, já fui internada. E por que eu tô mostrando isso? Porque eu acho que vai ser estratégia de defesa. Ela vai alegar alguma coisa, eu não acho que ela vai ficar presa por tanto tempo assim, até porque eu realmente não acho que essa mulher seja... Digamos que ela não tenha todos os parafusinhos aqui dentro, entendeu? Então talvez a justiça alivie pro lado dela. Ainda assim, caso bizarro, eu acho que mostra pra gente que não é tão difícil assim convencer os outros do maior absurdo do mundo, saca? Eu acho que as pessoas, eu acho que todos nós se sensibilizamos fácil com as coisas. Quando é uma história sensível, eu acho que a gente é muito mais propenso a acreditar. Como a história dela, que a menina supostamente tinha passado por toda a desgraça do mundo, sofrido abuso, tortura. Eu acho natural você se sensibilizar e acabar perdendo a racionalidade nesses casos. E também eu acho muito... Só que no final das contas, era uma criança de 37 anos. E a família foi completamente enganada. Nossa, que coisa triste, cara. Meu Deus do céu. Que situação, hein? É difícil, né, fazer uns react, assim, de uns casos, coisas aleatórias que acontecem, assim, no Brasil. Talvez eu traga mais, talvez eu faça mais aí, já que eu não tô com tanto tempo, assim, pra poder procurar um conteúdo legal, pra poder fazer um reactzinho, um conteúdo mais divertido. No caso, tipo, mais... Não que o conteúdo que eu vi aqui agora seja ruim, mas um conteúdo mais light, mais leve. Enfim, um vídeo muito bom aqui do Neon. Tem até aqui embaixo, aqui, ó, balanço geral.
Eu tenho acesso ao Inclusive, depoimento da nós mulher. tivemos acesso ao depoimento. É, já tem ela fazendo o depoimento aqui, toda o bagulho aqui no balanço geral. Cara, que doideira. A história das agulhas também. Amei a senhora tá dentro do meu Até o Felipe Leme fez vídeo sobre coração. também. Agora eu tô com dó da mulher, velho. Caiu no golpe, mano. Ele vai estar muito carente, triste. Pra olhar isso aqui e falar, nossa, essa menininha de 12 anos me mandando isso, meu Deus. Eu vim aqui só pra dizer isso e dizer que a senhora é linda, que a senhora é uma princesa de Jesus. Eu amei a senhora, achei a senhora muito fofa. Nunca vi uma criança de 12 anos Que fofinha! na vida, assim. Nossa, pior que eu não sei como teve tanta gente que acreditou, de verdade mesmo. Não, a mulher de 40 fingindo ter 12, cara. Nada que remeta a aparecer uma criança nesse vídeo, velho. É muito engraçado. Só se tu escutar só a voz, talvez, de olhos fechados. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver. Eu acessei esse vídeo aqui do Felipe pra poder ver se tem mais clipe dela, porque eu queria Vim ver. aqui só pra dizer isso e dizer que a senhora é linda, que a senhora é uma princesa de Jesus. Eu amei a senhora, achei a senhora muito fofa. Nunca vi uma criança de 12 Pior que nem tanto a voz não chega ao de uma criança, acho que de 11, 12 anos. Não, nem a voz. É, o Brasil tá perdido. Todo mundo já diz isso. É um postinho!